E aí, construindo a RENFA, né, a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, desde 2021, 22, eu vim compreender que essa construção, né, do racismo e da guerra às drogas, ela não tem como ser algo que desmembre. A gente está falando sobre uma rede que vai acolher e vai tratar com responsabilidade, né, as várias temáticas a respeito do silenciamento das mulheres usuárias de droga, né, principalmente das mulheres negras, né, das mães encarceradas, das trabalhadoras sexuais também, mulheres da rua, né, mulheres de rua, neurodivergentes, lideranças comunitárias, quilombolas periféricas. E aí, essas mulheres, né, que vivem todos os dias sob essa mira da política da morte, a gente sabe que existe uma política da morte, que existem corpos dissidentes e corpos racializados que são marcados por essa política que visa matar a gente de todas as formas, seja uma morte simbólica ou mesmo uma morte de fato. E aí a gente está falando sobre mulheres que vivem todos os dias sob essa mira, né, dessa política da morte, das guerras às drogas. E apesar disso, constroem formas de viver, cuidar e de resistir. Eu acho que a RENFA ela traz tudo isso, né, em questão da minha resistência enquanto militante que anda construindo esse espaço, né, que não são vistas como essa vítima, nem como um sujeito político. E aí Grada Quilombo nos ajuda muito a falar sobre essa perspectiva dessa construção do que seria, né, para nós, essa construção do sujeito político que não é reconhecido nessa política em vigor. E aí a RENFA ela vai nos ensinar que é preciso colocar esse corpo, né, dessas mulheres negras usuárias de droga nesse centro do debate político, né? Porque há essa estratégia de invisibilizar essas mulheres, inclusive dentro das esquerdas. E aí falando desse guarda-chuva inteiro, né? Eu trago aqui para vocês falando dentro desses partidos de esquerda, né? Dos partidos que a gente se sente mais próximo e ao mesmo tempo é tão violento conosco nessa marcha, né, das mulheres negras que a gente vem construindo, para saber qual o papel político e das construções que nós vamos fazer futuramente tão breve, né? E, assim, eu acredito que nós sabemos, né, que as mulheres negras, elas são subrepresentadas dentro dos partidos políticos de esquerda, né, que é esse a ênfase que eu tenho que trazer aqui. E quando essas mulheres estão presentes, elas são instrumentalizadas, né? São as mulheres mais sobrecarregadas, as mulheres que estão construindo a pauta antirracista, porque sem nós, né, nós sabemos que não existe essa construção partidária da luta antirracista, das mulheres negras. Inclusive, historicamente, temos um embate muito grande com o movimento, né, feminista tradicional, com o movimento de mulheres dentro dos partidos políticos, né, por pensar que a luta do antirracismo ela iria dividir essa luta demais, né? Então, a luta do antiproibicionismo ela enfrenta esse mesmo desafio, né? Esse desafio sobre essa negação. E aí, eu volto ao tema, né? Mulheres negras, racismo, guerra às drogas e a luta por reparação em BVV. E para dizer que essa luta, ela não é só simbólica, né? Ela é concreta, ela vem a partir dessas construções que nós fazemos no nosso cotidiano. Então, se a guerra às drogas é o motor do encarceramento, né, em massa, é porque ela alimenta o imaginário colonial que continua operando até hoje. Então, a luta por reparação em bem viver, né, ela precisa incluir o direito de existir fora das grades, fora dos muros, e essa política precisa estar sendo construída também dentro do nosso legislativo. Como é que as mulheres que estão ocupando os espaços de poder, elas estão pensando sobre essa reparação, essa descriminalização? Como é que os partidos políticos têm recebido esse debate, né, sobre essa descriminalização, sobre essa descentralização do poder, sobre a política de drogas, né, sobre o direito de decidir sobre seus corpos e suas vidas. E eu penso que né, um dos encaminhamentos que a gente tem que fazer enquanto essa construção é levar para esse centro do debate o que é que nosso corpo político ele está conseguindo representar nesses momentos, né? E quando a gente fala do bem viver, a gente não está falando de um ideal abstrato, né? Estamos falando de segurança alimentar, de acesso a terapias, né? De uma escola com qualidade, de saúde pública de qualidade, de direito à cidade, né? A gente está falando sobre os hospitais psiquiátricos, né? Sobre essas casas de acolhimento que não acolhem o nosso povo, né? Terapêuticas, que faz ferir a nossa existência. A gente está falando sobre essas questões nessa luta por reparação e bem viver, que precisa incluir esse direito, né, de existir fora das grades, fora dos muros.